Estamos de volta com o Gazeta Entrevista no oferecimento da Auto Acre. Para você que quer comprar o seu carro 0 km, escolha um modelo da Kia. Olha, esse mês de outubro, ofertas sensacionais em toda a linha Kia, lá na Auto Acre. Veículos com 5 anos de garantia, com a mais avançada tecnologia automotiva, design moderno e tem um modelo que combina com você. Passa lá na Auto Acre, fica na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. Meu primeiro convidado de hoje, aqui no Gazeta Entrevista, é o deputado federal reeleito Cibá Machado, do Partido dos Trabalhadores. O deputado que foi vitorioso nessas últimas eleições, obteve 18.395 votos e é um dos 3 deputados do PT que vão integrar a bancada federal do Acre. Boa noite, deputado. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Tudo bem. O Flamengo ganhou, ficou ainda melhor. O deputado não passa aqui pela bancada do Gazeta Entrevista sem falar do Flamengo, né? Então, já é de praxe. Deputado, o senhor está comemorando a vitória ainda e duplamente, porque o Flamengo ganhou. E qual a avaliação que o senhor faz desse pleito? A gente comentava aqui antes da entrevista de que houve uma queda no número de votos em geral, né? A gente viu o prefeito Angelim, que foi eleito deputado federal aí, com em torno de 40 mil votos, quando em outras eleições teve deputado que bateu a casa dos 50 mil. Na sua avaliação, por que isso aconteceu? O número de candidatos, eu deduzo dessa maneira. Nós tivemos uma eleição, a de 2008, para vereador, que se olharmos os vereadores, no caso do PT, todos que se elegeram passaram de 3 mil votos. Na de 2012, pelo número de candidatos que tínhamos na rua, ninguém chegou a 3 mil votos. A eleita mais votada teve 2.800 e alguma coisa, nem os 3 mil chegou. E eu deduzo isso também para federal. Nós tivemos muitos candidatos. As chapas, 3 chapas que se apresentaram as chapas praticamente completas. E o número de pessoas disputando para valer a vaga era um número bem maior. Então, distribui, de certa forma, mais uniformemente. Nomes fortes, que foram bem votados, mas que ficaram de fora. E é um assunto que traz à tona essa lógica de que não são os que obtêm mais votos que são os eleitos. Na verdade, há toda uma complexidade envolvendo coeficiente, legenda. Essa questão, deputado, de certa maneira incomoda alguns setores da sociedade que não se veem representados por quem tem a maioria de votos. Alguns consideram uma aberração da democracia brasileira. Por que um determinado candidato com um número tão elevado de votos não consegue a cadeira e alguns até com um número expressivamente baixo conseguem a cadeira? Mas é porque na origem de quem criou, o legislador que criou esse modelo, a preocupação era que nenhuma pessoa conseguiria se eleger, nem vereador, deputado estadual, federal, senado, proporcional, sem a ajuda do partido e da legenda. Tem que somar todos para poder o número de cadeiras ser expressado. Quando faz isso, os partidos que têm a maior proporcionalidade dos votos tendem a elevar o número de votos para poder eleger as cadeiras individualmente. E as legendas menores. Agora, uma vez que atinge o coeficiente, inevitavelmente uma cadeira já é dele. Então, o PT teve uma votação individual muito alta. Então, o que eleva a votação dos seus representantes. E algumas legendas mais baixas faz menos votos, elege menos cadeiras, mas baixa também a votação individual. Ao longo da campanha, gente que acompanha a política e está sempre de olho nas notícias, eu vi colegas jornalistas dizendo que Cibá Machado era carta fora do baralho, que não tinha chance. Entretanto, foi reeleito e foi um dos mais votados. E aí o jornalista teve que mudar de opinião no dia seguinte. Como é que é essa disputa, deputado? E a surpresa que às vezes as urnas trazem para o candidato, né? Bom, de certa forma eu tenho que considerar o tipo de campanha das pessoas, né? Como é que faz campanha? Cada candidato pensa de uma maneira, organiza de uma maneira, né? De certa forma, o Cibá tem um nome público já de muitos anos, já são décadas que é um nome que circula o estado inteiro, que já liderou o movimento sindical, já teve no Senado, já teve um outro mandato e assim por diante. Então tem uma visibilidade. A segunda coisa, o resultado do mandato foi notoriamente entendido, aceito, recebido pela sociedade. Disso, como é que se faz uma campanha? Então, uma campanha foi deixada nas mãos de quem, de fato, coordenou. Do jeito que a pessoa fazia, não tinha uma orientação fechada para ninguém, e a forma que foi trabalhada as lideranças no estado inteiro. Então, eu me sinto, assim, uma pessoa que agradeço muito
porque muitas pessoas se dispuseram por conta própria, recebi até por telefone, olha, estou contigo, quero te ajudar, e isso coloca uma campanha na rua, e agradeço muito, principalmente a quem tomou essa atitude de fazer, independente até de ter conversado comigo, a força que deu para a recondução do Ciba Machado. No seu mandato, o senhor teve algumas bandeiras, como, por exemplo, a educação profissionalizante, o ensino superior, a atividade produtiva rural. Esse mandato que vem agora, o que o senhor pretende fazer? Em que áreas o senhor vai apostar? Em primeiro lugar, é bom estar com o governo. Um parlamentar não atua isoladamente. Um parlamentar, ele negocia. Não vai lá fazer, não é ele que mais negocia as coisas. Então, de certa forma, aproveitando um espaço considerável que eu disponho hoje em Brasília, perante o governo federal, perante a nossa bancada, o nosso partido, aproveito isso para intermediar negociações de investimentos no nosso estado. E agora, daqui para frente, primeiro, estamos aguardando o resultado do segundo turno, vamos trabalhar, como diz aqui o Acreano, até a carne cair dos ossos, para a reeleição da presidenta Dilma e do nosso governador Tião Viana, e após isso, ver para onde vai o portfólio dos dois governos, tanto o federal quanto o estadual. E o mandato tem que atuar, no meu entendimento, associando as duas coisas, mais os desejos da sociedade. Mas o plano educacional foi um primeiro passo. Eu acho que tem muita coisa ainda para fazer, até mais que, vindo os recursos do pré-sal, é muito dinheiro para a educação. E nós assinamos com o Tião Viana, a Perpétua, o Pacto pela Educação, de apoiar ainda mais a educação de base e superior, a parte profissionalizante. Investir em pesquisa, porque aqui no nosso estado nós temos que jogar tudo o que pudermos na parte de pesquisa. E uma das coisas que eu acho que é preciso a gente dar um apoio muito grande, Rogério, é na parte das empresas. Abrir novos canais de crédito, negociar com os bancos, especialmente os bancos estatais, que eles têm que abrir mais a linha de crédito para apoiar o setor produtivo do nosso estado. Qual a avaliação que o senhor faz desses primeiros dias de campanha no segundo turno, tanto para presidente quanto para governador? A mídia, de um modo geral, a mídia nacional, tem procurado fazer uma campanha sórdida. Uma campanha que procura colocar não um propósito, tem candidato claro, só não diz o nome textualmente porque não pode, e faz a campanha de um candidato que já tem lado. E qual é o lado? É o lado de retornar ao Brasil uma dependência exorbitante dos interesses norte-americanos. E a presidenta Dilma fez uma coisa muito interessante para a geopolítica mundial. Ela participa do BRICS, e o BRICS o que é? Cria um banco próprio de desenvolvimento, cria um fundo monetário próprio de investimento. Isso tudo mexe num aparato mundial, a lógica do mercado internacional, investimento em uma série de outros mercados, como foi feito com o presidente Lula. Abriu o mercado da União Europeia, mas também abriu da Ásia, da África, abriu do Oriente Médio. E aqui no Mercosul, que a ideia da ALCA era matar o Mercosul, e isso não vai ser, nós não podemos permitir. Então, quando você olha para isso, a campanha veio em cima da presidenta Dilma, dizendo que a Petrobras está quebrada, que não sei o quê, vai para esse lado dizer que não tem gestão. Deputado, esses escândalos aí, o mais recente, o da Petrobras, inclusive foram divulgadas gravações de depoimentos dos envolvidos. Isso, em que medida o senhor acha que provoca estragos na campanha? Não, toda vez que aparecer qualquer notícia que seja desfavorável, vai ser usada como matéria contrária. Mas a presidenta Dilma fez um belíssimo governo. A sociedade está com ela. Você pode olhar, a distribuição de renda no Brasil nunca se viu desse tamanho. A geração de emprego com carteira assinada, botar filho de pobre na faculdade, sabe? Agora mandou 200 mil jovens brasileiros para as melhores universidades de outros países para fazer o intercâmbio científico quando voltar. Os portos, aeroportos, se dizia que agora o aeroporto diz que virou rodoviária porque o pobre está viajando mais de avião. Então o Brasil é outro. Circula recursos financeiros no país, o crédito está chegando, a Caixa Econômica com Minha Casa Minha Vida. Mas, deputado, isso justifica os escândalos de corrupção? Não, onde tiver corrupção, a Polícia Federal nunca atuou com tanto desprendimento. Então é só botar na cadeia, a cadeia comprovou, está aqui, não tem problema, isso está dito e está posto. E agora você vai olhar, tem 75 CPIs contra o governador de São Paulo e ele mandou engavetar todas. Então quem é que está escondendo a verdade? Quem é que de fato esconde a verdade? Os escândalos da privatização, a compra de voto pela reeleição, e o Brasil não julga isso. O Brasil não julga. Então, quando aparece qualquer coisa de petista, é para botar, se foi, não te interessa.
Mas também não se discute mais nada quando se fala destas coisas. E isso é que a gente acha uma insanidade da política. A política tem que ser mais séria. Onde tiver problema, tem que fazer. Então, a presidenta Dilma deixa claro, a Polícia Federal nunca atuou com tanto desprendimento como tem agora. Está livre para fazer o que quiser. Antes não era. Era uma polícia não era de Estado, era uma polícia política. E aí a gente tem que resolver este assunto, a sociedade está livre. E a questão é que é muito pouco tempo também para se discutir, se diluir os assuntos, né? A coisa vai muito a reboque da própria mídia, né? Temos que entender que a mídia brasileira tem lado nessa matéria. E eu volto a dizer, o grande problema não é esse, não. O grande problema é porque quando você olha para interesses de fora do Brasil sobre o país, é muito forte. Suspeitas muito fortes de que há interesse, sim, norte-americano de criar instabilidade política na América do Sul. Porque se dizia que o governo brasileiro tem tendências diferentes do pensamento de alinhamento americano, o venezuelano, se fala que o governo brasileiro é um governo bolivariano e coisa desse tipo. Então o brasileiro sabe que o que está em jogo é pegar as riquezas desse país e botar na mão de maior número possível de brasileiros com capacidade de melhorar a sua vida e sua renda. Tem outros temas também de abrangência nacional que foram discutidos em parte no primeiro turno, mas que é papel do deputado federal. Por exemplo, reforma política, reforma tributária. Como é que o senhor está planejando e com a sua experiência, o senhor acha que isso vai ser discutido de forma profunda e séria no Congresso? Eu temo que a reforma política, não. Eu temo por isso, porque o número de partidos no Brasil aumentou e aumentou a participação desses partidos também no Congresso Nacional. Então, até você juntar um consenso mínimo, pelo menos uma maioria mais confortável, digamos assim, para fazer as mudanças mais profundas, acho pouco provável. Porque desde que eu entrei no Senado em 2003, eu escuto falar de reforma política e vai passando o tempo e não anda. Na reforma tributária, não tem como você fazer uma abrupta. Pega aqui, desmonta o que tem, vamos fazer outro. Isso é impossível. Agora, que ela seja gradual e permanente, eu acho que ela precisa ir sendo feita, porque qualquer mudança de ajuste nas receitas do país, dos estados e dos municípios, isso pode criar ondas, pode criar bolhas, pode criar insegurança e uma série de coisas. Mas isso, se você vê o nível de desoneração que já foi feita para os principais produtos chamados de linha branca, para atender as pessoas de classe média baixa e as classes mais baixas, isso já está sendo feito. O que falta no nosso entendimento? Aumentar o percentual da participação dos estados e dos municípios nas receitas gerais da União. Acho que isso que é o grande problema que nós temos que enfrentar nesse próximo momento. Outro tema também muito cobrado é o Pacto Federativo, a distribuição dos recursos, essa questão, os estados principalmente e os municípios cobrando mais do governo federal. O que é que o senhor acha disso? Porque a cobrança dos municípios é que na Constituição de 88 é uma Constituição cidadã. Se abriu muitos direitos ao cidadão. E se colocou boa parte desses direitos para a responsabilidade dos municípios. Mas não foi dado o recurso mínimo para esse atendimento. Então, essa é uma reclamação forte que eu julgo, digamos assim... pertinente, né? No caso dos estados, é preciso haver uma maior descentralização dos parques industriais. Se você olhar até os anos 90, era Rio, São Paulo e Minas que detinham os parques industriais. Do governo Lula para cá, o Nordeste já criou vários parques industriais. E nós precisamos pensar também na região Norte. E isso é que traz investimento, alta tecnologia, emprego novo, circulação maior financeira nos lugares e assim por diante. E neste ponto eu acho que o Acre está dando os seus primeiros passos. Quando o Tião está... A agroindústria ainda, não é a indústria em si, mas a agroindústria da piscicultura, do suíno, das aves. A ideia da vinda de um call center para cá, para poder botar 2.500 jovens de emprego. A ideia de se avançar com empresas que venham produzir para exportação a partir do Acre e assim por diante. E com tudo isso é que eu volto àquele tema da pesquisa, investimento em infraestrutura, e acho que o Acre tem se credenciar, e nós estamos fechando uma negociação agora em Brasília, junto com o Tião Viana, que é de trazer uma usina termoelétrica aqui para o Estado. Nós vamos concorrer ao leilão agora do dia 28 de novembro, para colocar uma termoelétrica de 164 megawatts. Então isso significa mais de 3 mil empregos diretos sendo colocados, investimento de mais de R$1 bilhão e assim por diante. Para encerrar, deputado, a bancada do PT na Câmara diminuiu de 88 para 70 deputados. Como é que o senhor avalia esse grau de renovação e a diminuição da bancada? Não, isso acontece também porque, naturalmente, nós temos mais partidos disputando os processos eleitorais.
e, inevitavelmente, as bancadas não tem cadeira nova. Se alguém São ganha, mesmas, né? Não tem Alguém jeito. tem que Então, sair. o PT perde cadeira, o PMDB perde cadeira, vários partidos perderam cadeira. E, ao mesmo tempo, outros 6 partidos que não tinham acesso ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, tiveram também galgar essas cadeiras lá. E, portanto, inevitavelmente, quem tinha mais perdeu um pouquinho. Mas o PT continua com a maior bancada na Câmara dos Deputados. Muito bem, conversei aqui com o deputado federal reeleito, Cibá Machado. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, Rogério. Obrigado. Você que nos acompanha, aguarde. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já, não saia daí.